Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento, Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana. E é claro que nessa semana do Dia dos Pais, eu tinha que homenagear o pai cigano, né? Eu preciso contar para vocês essa figura tão importante que faz parte de toda essa egrégora do povo cigano, que tem tanto amor pela sua família e tudo que eles fazem para que essa família continue e se perpetue. E claro, toda a egrégora e todos os costumes ciganos também continuem. Mas antes, nós vamos fazer hoje diferente. Nós vamos fazer o Pai Nosso cigano. Então, Pai Nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o nosso espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas também ensina-nos, antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre as nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios e sim com o coração. Afastai de nós, de nosso caminho, todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai seja dadivoso, Pai, para todos aqueles que sofrem, como os espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula sua, Pai, vá até os cárceres, aonde haja dor, aonde haja sofrimento e aonde haja problemas judiciários. Vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham guia e o vosso perdão. Que nosso Pai vá até os lugares e erga os pobres e infelizes, que para ali foram tangidos pela fome, dando-lhes um apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo, e que ele, fim do dia, possa voltar para o seio da sua família. Que este Pai nosso, vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que, até essa hora, não tiveram uma códea do pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam pelos vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida, e que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos, que assim seja e assim vai ser. Amém. Este é o Pai Nosso Cigano, que eu estou abrindo agora, o Tenda Cigana, para a gente contar um pouquinho sobre o Pai Cigano, essa família, essa figura tão importante dentro da família cigana. Mas antes, boa tarde, Alan. Boa tarde, professora Rose, que assim seja. Linda a oração. Que assim seja, assim vai ser, né? Essas são aí as buscas e as coisas que nós vamos encontrando, né? Com os nossos irmãos que vão postando e vão colocando ali um pouquinho de cada um. E quando você vê, nós conseguimos, claro, fazer algo aí tão bonito, né? Nesses 2 anos de programa, eu nunca tinha encontrado um Pai Nosso cigano. E eu encontrei este ontem e eu falei, é claro que eu vou abrir o programa com ele e para que eu possa aí dividir com todos vocês. E quem quiser o Pai Nosso Cigano, tá? Eu postei no Facebook da rádio, postei também na Carmen, tá? E tá no blog da Carmen também. Perfeito. carmenromanistonacai.blogspot.com. Então tá lá, mas também tá no Face. Quem tiver no Face vai encontrar com facilidade, que eu tá postado tanto no Face da rádio quanto no Face da Carmen, tá? O Pai Nosso Cigano, como também a matéria que eu vou falar, né, que eu fiz especialmente para falar para vocês dos pais ciganos, porque até então eu já contei das mães ciganas, das crianças, dos casamentos, mas eu nunca falei dessa figura tão importante que é o pai, né?
Muito importante. Eu imagino que seja, até porque a família toda sempre será um exemplo para os pequenos, para as crianças, né, que vão ser os mais velhos amanhã, né? Que vão ser os mais velhos amanhã, e a figura desse pai, é claro que é muito importante, e ele faz toda a diferença, sim, na vida dos filhos, né? Até porque quando a gente fala das hierarquias, né, que a mulher tem uma hierarquia para ela chegar até ser, né, uma baba dentro do clã, e o homem, claro, um barô, e ele ser também um dirigente, então ele tem ali uma escala que é um pouco menor que a da mulher, mas as responsabilidades deles diárias, eu diria que são assim, mais rudes, mais pesadas, né? Então, e ele cumpre isso realmente com perfeição, e ele consegue, claro, cuidar de toda a sua família, né? Então, desde muito pequenos, né, as meninas costumam ser prometidas. Então, eu começo assim essa matéria falando sobre, né, os acertos, né, porque tanto os meninos quanto as meninas, elas se casam muito cedo, os meninos entre 16 e 17 anos, e as meninas entre 14, 15, 16 também anos. Então, eles se casam muito jovens. Mas eles não são considerados ainda, vamos dizer, o casamento é a ingressão na fase adulta. Mas eles ainda não são, vamos dizer assim, adultos. Mesmo depois do casamento, ainda são considerados. Ainda não. Eles só, o casamento só passa realmente a validar, e eles só ingressam realmente para todo o clã cigano quando eles têm filhos, quando nasce o primeiro filho. Nossa, que interessante. Bastante, né? Então, é a partir dali que tem essa ingressão, tem essa partida. E tem também aí, eles passam a ter, claro, muito mais responsabilidades. Aí este homem tem que cuidar realmente da sua esposa e do seu filho que chegou. E uma curiosidade que tem dentro do clã cigano, né, é que os homens podem se casar com mulheres não ciganas, desde que, após se casar, ela aceite todas as regras dali, do clã, aonde ela vai viver. Até porque as mulheres fazem parte da família dos seus esposos. Então, elas se despedem das suas famílias e elas só vêm vê-los com a autorização do marido. Então, tem umas regras bem rígidas que devem ser seguidas, e ela passa a fazer parte desta família, deste marido dela. E a mulher não cigana, se ela aceita vir a se casar com um cigano, ela vai fazer parte dessa família e tem que aceitar também todas as regras que são ali impostas para ela, e claro, passar por todas as consagrações. Então é um mundo inteiramente novo para uma mulher não cigana. Sim. Né, aceitando ali. Já as meninas que já são, né, cresceram ali, já se adaptam um pouco melhor. Mas a mulher não cigana, ela enfrenta realmente uma outra realidade bastante diferente do nosso mundo, vamos colocar assim. Né? E ela vai seguir ali as regras. Mas o importante, ali voltando, que a ingressão, eles passam a ser adultos, mesmo tendo pouca idade, a partir do momento que se casam e têm o primeiro filho. Isso, será que fica uma certa cobrança? Porque pode acontecer, de repente, da cigana ali, não, a menina, né, a criança, não ter, não poder ser mãe, né? Isso para ela é o mesmo de ela ser amaldiçoada. Imagino que sim. Amaldiçoada. É por isso que as ciganas são tão famosas por fazer suas garrafadas, fazer ali os remédios ciganos para as mulheres engravidarem. Aí que entra mesmo a lenda de Santa Sara, que as mulheres que não engravidavam, né, desde que Santa Sara, né, estava entre eles, pediram para ela e alcançaram essa graça que é a gravidez, porque uma mulher cigana sem filhos, um ventre seco, para ela é a morte. Sim. A morte, ela morreu, pronto. E pode-se até se desfazer casamentos por causa disso. Tá? Isso, porque assim, os casamentos é duas famílias que elas concordam desde pequeno que os filhos irão se casar e dar continuidade. Então, a partir do momento que um deles não pode dar essa continuidade, seja o homem ou seja a mulher, mesmo eles fazendo os rituais, mesmo eles fazendo tudo que há ali para ser feito, garrafadas, ali os rituais, banhos, pedidos para Santa Sara e tudo mais, não deu jeito, podem se separar. É uma das ocasiões que pode se separar.
Olha. Porque o mais importante é continuar. Então, assim, o importante para os ciganos é que tenha filhos e continue a cultura. Então, assim, se aquele casal ali não continua a cultura, as famílias podem reivindicar e se separarem. Nossa, hein? Duro, né? Duro, muito duro. Duro. E aí segue-se. Mas, enfim, nasceu o primeiro filho. Aí começam os compromissos, realmente, porque ele já tem, né? O pai já tem ali, né? O marido já tem um compromisso, que é cuidar da sua esposa, cuidar das suas coisas, mas não é tão sério quanto ter uma criança, porque, né? A criança, ela realmente, ela traz gastos, né? Sim. Então, esse pai, ele tem que sair, trabalhar, fazer suas vendas, fazer seus negócios, né? Assim, a mulher até atende com seus oráculos para compor a renda, mas é compor, não é chegar e tem que se contar com aquilo, não. Né? Então, o pesado, manter realmente as despesas de uma casa, de uma família, é o homem que faz. Então, ele trabalha assim, horas a fio, ele tem um compromisso de eu tenho que vender tantas coisas para alcançar tanto de dinheiro, porque eu tenho tanto para pagar, tenho isso para colocar. Esse é um compromisso do homem. Sim. A mulher não esquenta com isso. Deixa na responsabilidade do homem, né? Total. Mas Total. a criança também, o menino, né? A criança, o rapazinho, ele também já cresce com essa ideia, já sai para trabalhar. Já sabe que ele vai ter que fazer isso, que ele vai ter que executar, seja o que for. Sim. Ele tem que trabalhar e tem que trazer o pão para a mesa, honrar ali com seu compromisso. Para a mulher, ela tem que cuidar da casa, dos filhos, né? E deixar as coisas em ordem. Ela, como eu disse, ela complementa a renda com os oráculos, com o atendimento com as suas cartas, a vidência, enfim. Seja qual for ali o que ela precise usar, é um complemento, porque ela entrega esse dinheiro para o marido. Não fica com ela, não é dela. Sim. Eu já tinha contado essa história do dinheiro, né? Que o dinheiro não... Ai, meu Deus! Ela não fica com o dinheiro, complementa-se a renda da casa. Mas, assim, é um complemento, não é um compromisso. Na nossa realidade, isso é um pouco duro para as mulheres, que hoje são independentes, né? Muito. Mas... muito. Imagina, trabalhou horas e horas, entrega, assim. Ai... Não é? Então, assim, mas o homem não se preocupa com absolutamente nada em relação aos filhos, nada. Então, assim, a educação é por conta da mulher, ela que cuida das crianças, ela que está ali junto com eles, tanto é que, né, já disse para vocês, aonde a mãe está, as crianças estão em volta, é ela que cuida de tudo. O homem se preocupa em sair de manhã, trabalhar, ele não se importa, eu até escrevi, ele não se importa de bater de porta em porta, o trabalho que ele tiver para fazer, se ele tiver que andar 80, 100 quilômetros, ele vai fazer isso, mas ele traz a renda para casa, para o que tem para ser feito e comprado, para que a família fique bem, ele abastece essa casa realmente, e a mulher, ela fica com os filhos e cuida da casa. Sim, bacana. Ela não tem essa preocupação. Então, assim, à noite, o que esse pai faz? Esse pai ensina os filhos a tocarem normalmente, né? Os filhos, principalmente os filhos homens, eles ensinam a tocar, sempre estão por perto também desse pai no período da noite. E a família cigana, ela tem uma tradição de aonde ela vai, os filhos vão juntos. Então, né, nós ocidentais que não. Mas a família cigana, onde ela vai, os filhos estão juntos, e o que eles fazem é ensinado para os filhos também. Então, assim, muito é passado, né, já desde pequeno, desde criança, é ensinado. Por isso que a cultura vai passando realmente de pai para filho, né, e por isso que as pessoas, elas estão ali, elas sabem fazer. Porque, meu pai ensinou, eu sei porque minha mãe ensinou, eu sei porque tem isso. Foi passado para mim. Mas, normalmente, esse pai, ele ensina o ofício que ele faz de trabalho e também a tocar algum instrumento. Que legal isso. Já tendo a certeza que vai dar continuidade, né? Vai dar continuidade, exatamente. Então, as crianças sempre estão juntas, então elas participam, né? Vamos dizer assim, elas sabem o que é o dia a dia. Elas sabem o que elas vão enfrentar no dia a dia. Elas sabem
que vem para elas no dia a dia. Eles não se importam, normalmente elas não se importam, normalmente estão ali, é importante estar junto com os pais e eles assumem também ali aquelas responsabilidades. Então, mas o pai, vamos dizer assim, que nós estamos falando dele, ele é aquele que é o mantenedor da casa. Realmente ele vai manter aquela casa com o que ele puder de melhor. Perfeito, muito interessante. Não é? Então, assim, como já superou aí algumas dificuldades, né? Pôde ter filhos, aumentou sua família, então ele sabe que aquilo vai se seguir as regras, que são as regras de estarem juntos, conviverem juntos, né? Irem para os lugares juntos, vamos acampar, vão juntos. Então, esse pai sabe as coisas que ele tem que manter, aonde ele tem que levar, e sempre todos estão por perto. A família inteira. Inteira. Né? Então a mãe fica aí, ela sabe que ela, né? Ela tem que estar ali muito, vamos dizer assim, atenta a cuidar dos filhos. Então ela cuidando, ela fazendo a parte dela, tudo anda sempre muito bem, né? E uma coisa que é bastante interessante que eu vou, né? Contar para vocês assim, é sempre esperado que o primeiro filho seja homem para dar continuidade ao sobrenome, tá? Então eles realmente não se importam se vier uma menina, não é que é um grande problema não, não é um problema dentro da família cigana, mas vindo um homem, vindo um varão, é a continuidade do sobrenome, né? Então assim, aqueles pais, principalmente a mãe, sabe que esse filho vai se casar e que essa esposa dele vai vir morar com eles, né? Então ela sabe que ela tem ali mais uma pessoa para ajudar nos afazeres da casa, que aqueles netos vão ser criados junto com ela. Então assim, é sempre uma casa que tem muita gente e que tem mais de 2 homens, aí seria já assim, né? Se o primeiro filho é homem, né, que vão trabalhar para manter a casa, manter toda a estrutura. Então, assim, eles preferem um primeiro filho para manter o sobrenome também ali da família. Sim. E também porque aquela família, ela se mantém junta, né? Porque deve ser muito difícil a hora que a filha se casa e ela vai embora com a família do noivo, né? Claro. Ela vai embora. Então, é muito triste ali, eles sabem disso, que não seria cortar laços, mas sabe que não é mais a convivência do dia a dia. Então isso fica assim um pouco difícil, até porque, né, a mãe fica o tempo todo com os filhos, então, nossa, quando passa 14, 15 anos, meu filho vai embora, minha filha vai, deve ser muito difícil. Sim, com certeza. Deve ser muito difícil. Até porque isso pode acontecer de mudar de país também, não pode? Exato, pode acontecer de mudar de país, pode acontecer de... Então, assim, eles sabem que eles vão se encontrar na festa de Santa Sara, né? Eles vão se encontrar em festa de casamentos, mas assim, aquele convívio dia a dia, estar dia a dia, não vai ter. Sim. Então, isso é muito difícil. Isso realmente é muito difícil. E as filhas, para este pai, são realmente, assim, a menina dos olhos deles, todas as meninas, né? Então ele vai fazer acordos para casamentos, ele quer que ela realmente se case bem, que fique bem. Então esse pai, ele é muito, vamos dizer assim, preocupado de como estas filhas vão ficar, né? Então se ele tem 2 meninos e 2 meninas, ele sabe que os meninos ficam com ele, né? Sim. E que vai vir filhas, porque vão se casar, esses filhos vão se casar, os netos vão estar por perto. Mas essas filhas vão embora. Então essas filhas irem embora para ele, que ele já tem que negociar ali de pequenas as famílias, fazer ali todos os acordos, dar a palavra, e nossa, né? E quando chega a hora, tem que partir, deve ser muito difícil. Com certeza, até porque ele quer que dê continuidade realmente, né, e que seja de respeito, e que não fuja da tradição, e tem tudo isso também, né? Tudo isso. E aí continua-se as responsabilidades, porque são meninas, as meninas, elas precisam, até para honrar a família, se casarem virgens, isso ainda é muito importante, muito mesmo, tem que dar as provas, elas sabem, elas meninas, quando a gente vê até hoje as meninas falando sobre isso, elas realmente se incomodam bastante, mas os mais velhos não se importam,
elas estão reclamando, eles não ligam, porque eles querem que dar continuidade para aquela família que cuidou bem aquela filha e que ela conseguiu se casar virgem. Esta mãe dessa menina, ela vai ser honrada perante todo o clã cigano. Então, isso tem, assim, algumas, vamos dizer assim, tradições e que são mantidas até hoje. Sim. Então, e este pai que essa filha vai se casar, eles têm, assim, que comprar ótimos presentes. A família, a festa é toda dada pela família do noivo, mas o pai da noiva, ele tem que dar, assim, um punhal muito bacana, um presente realmente para este noivo, as taças que serão quebradas é ele também que compra. Então, assim, são coisas bem dispendiosas que eles sabem que eles têm que fazer e que eles trabalham para chegar neste momento que a família vai crescer, mas que vai ter ali algumas dores, né? Então, este pai, ele trabalha toda uma vida para chegar nestes momentos, ele ver todas as coisas acontecerem de forma harmoniosa. Que legal, hein? Muito Bonito. Né? O da filha, o presente da filha, o que ela vai querer, como é a festa. Então, assim, eles trabalham realmente, juntando dinheiro, né? Então, tudo isso é o pai. Tudo isso é porque o dinheiro fica com ele. Então é ele que tem toda essa responsabilidade de fazer os seus negócios, vender suas mercadorias, colocar todas as coisas, criar esses filhos. Então, assim, ele tem que pensar na criação do dia a dia, ele tem que pensar na criação a longo prazo, ele tem que pensar o que vai acontecer em 10, 15, ele tem que planejar 10, 15, 20 anos à frente. Nossa, hein? Bacana. Mas eu acho que é uma cobrança muito grande também para o pai isso, né? Bastante mesmo. Então, assim, todas essas coisas têm que acontecer e acontecem, né, que a gente acompanha. Então, vai ali. Então, tudo isso gira em torno, olha o tamanho da responsabilidade desse pai. É por isso que eles são excelentes negociadores, né? Porque eles têm mesmo que se preocupar em fazer excelentes negócios, fazer boas vendas, porque eles têm dinheiro para guardar, eles têm as coisas para fazer. Nossa, meu filho hoje está com 8 anos, daqui 4, né, 12, já está com 15, prestes a se casar, eu tenho esse planejamento para fazer. Então, assim, tudo fica com ele. Sim. Olha aí. E mais o dia a dia. E mais... Casa, comida. E outros filhos vão nascendo, porque tem outros crianças. Exato. Não é uma só. Ele tem um S no peito, cara. Tem um S, porque assim, é muita coisa, muita responsabilidade. E tem que dar conta, e toda essa responsabilidade financeira e toda essa, vamos dizer, né, essa logística para, né, mensal, no caso anual e a longo prazo, é pela conta dele. Então tinha que falar dele, né? Eu tinha que falar desse pai, até porque domingo é dia dos pais. Eu tinha que falar desse pai, que tem todo esse cuidado, toda essa preocupação e ainda, né, dar exemplo, e ainda sai, os filhos têm que ficar perto, as coisas assim. Então, eu acredito até que não dá tempo mais para muita coisa mesmo, né? São muito voltados realmente para a família, porque tem muitas coisas que trazem eles, né, para as origens, e com isso eles fixam mesmo as suas origens, né? Então, por isso fica tão bonito. É verdade. E tem que manter toda uma tradição, né? Eu acho que tem que manter tudo. Sim. A grande preocupação, isso é interessante mesmo. Isso. Fora que dentro dos clãs ainda tem os trabalhos espirituais, que eu já expliquei para vocês, né, sobre, né, como é que, né, e esses pais, eles podem até ir subindo de cargo, eles podem participar da Cris Romani, eles podem, né, ter ali o seu direito a voto e tal, mas eles não deixam de ser trabalhadores também dentro das casas, né, com seus trabalhos espirituais. Então, assim, dentro do clã, vamos dizer, material hoje, tem também os trabalhos espirituais. E tudo isso, todos trabalham. Sim. Isso. Olha aí. Tem tempo para quê? Muito interessante. Realmente, cada um dentro da sua cultura, ali dentro do povo cigano, tem a sua responsabilidade, né? Importante isso. A mãe
dentro da criação, da educação, e o pai dando essa estrutura toda, né? Exatamente, porque olha, a família para o povo cigano é seu maior patrimônio. É o seu patrimônio. Então, se dentro de uma casa tem mais filhos homens, eles sabem que vão ficar, né? Vão ter noras e os netos, todos ficam juntos, todos juntos, né? E aquilo cresce, né? Aquilo dá andamento. São mulheres, elas irão embora, né? E vão fazer ali, compor outras casas, outras famílias. Mas a responsabilidade do homem em trabalhar, como eu disse, manter o dia a dia, o mensal, o anual e a longo prazo, é por conta dele. As mulheres, elas trabalham, elas cuidam das crianças, é o dia a dia das crianças, é não deixar de ficar doente, é fazer todas as coisas, casa e tudo mais, mas elas não se preocupam com dinheiro. Muito bom isso. Em forma alguma. A preocupação é masculina. Então, assim, o peso sobre ele realmente é bastante grande e começa muito cedo, né? Sim. Muito cedo, começa muito cedo, eles se casam muito cedo, então imagina, ele tem que ter esse exemplo realmente de pequeno para dar essa continuidade, dar toda essa logística e isso, né, caminhar. Então é bonito da gente ver e entender, né, gostaríamos que as nossas casas fossem assim, muita gente tem certeza que está falando, pensando, nossa, eu queria tanto que a minha casa fosse assim. Né? Como eu queria que a minha casa fosse assim. Muitas coisas nós gostaríamos, né? Quando a gente faz, né, o programa, né, Alan, que a gente fala, olha, nós poderíamos trazer um pouco de ser cigano para as nossas vidas e não faz mal, é uma grande verdade, porque, né, os ciganos, por exemplo, traição, problemas assim, mais graves, eles tentam evitar e eles conversam entre si, eles trazem ali, tem os mais velhos que puxam as orelhas dos mais novos e a coisa fica um pouco mais controlada. Então, assim, eles nos dão realmente muitos exemplos de se manter uma família. Muito interessante. Isso para a gente poder aproveitar de toda essa vivência que os ciganos têm, a gente aproveitar na nossa vida mesmo, é uma questão de adaptar aí as responsabilidades para cada um, né? Adaptar, exatamente, né? Fazer aí a minha família de meta, a minha família de atenção, a minha família, né? De prioridade, né? Com certeza. Quando a nossa família é prioridade, as coisas realmente fluem e as coisas sempre estão melhores na nossa vida, né? Então é muito importante as pessoas aí entenderem isso e estarem aí bem bacana, levando isso à frente. Então por isso que a gente fala tanto dessa cultura, né? A gente fala no ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, né? E hoje eu estou homenageando esses pais, né, ciganos aqui, falando da cultura deles, né? De forma material. Tá? Bem material, bem realidade, bem dia a dia, realmente. Então, nossa, deve ser muito difícil, né, viajar, estar ali, fazer uma série de coisas. Então, eu gostei bastante de falar um pouquinho desse pai e dessa historinha aí para vocês, de como a família é importante para o homem, né, o pai cigano. Bacana mesmo. Isso eu acho bem legal mesmo, porque é dividida essas responsabilidades dentro da família, para que se mantenha uma tradição, para que seja um exemplo. O pai tem que ser exemplo, né? A gente vê muitos pais, às vezes, cobrando dos filhos aquilo que eles mesmos não fazem, né? E os pais, realmente, sendo exemplo dentro da cultura cigana, mostram isso. Você sabe que isso a gente não vê uma reclamação dos filhos nesse aspecto? Né? Reclamar que meu pai não foi exemplo. Sim. É uma coisa que a gente não vê. Não vê, pelo contrário. Não, meu pai é negociador, meu pai é músico, eles continuam. Eles realmente continuam. E acredito até por isso conviver mesmo, tá? E de ouvir, e de ver aqueles pais fazendo os seus negócios, essas crianças vão aprendendo. Então, a mãe e o pai realmente, isso é uma grande diferença, são muitos presentes. É claro que eu sei que hoje, com a nossa realidade, a mulher trabalhando fora, ela tem
5, 10 coisas para fazer, né? Trabalhar fora, levar filho na escola, buscar, trazer, fazer comida, cuidar, ajudar. Então, são sempre muitos afazeres, né, a se fazer. Mas ela quer compor ali uma renda, ela quer, a mulher atual, ela quer, claro, conquistar outras coisas e dar continuidade, alcançar alguns objetivos, né? Vamos dizer assim. Para o povo cigano, aí é onde a mulher ela não tem realmente essa preocupação, tá? E ela confia nesse marido. Você vai trazer o melhor, vai dar o melhor para a nossa família e eu fico em casa. Então, quando passou até o Meu Grande Casamento Cigano, que estava passando, que era aquele seriado que eu até convidei todos a assistirem, olha, tá passando Meu Grande Casamento Cigano e tal, vocês assistam, que era até os ciganos de Yorkshire da Inglaterra, mostrava exatamente isso, as filhas indo, poucas eram as meninas, elas se casavam muito cedo, mas poucas eram as meninas que trabalhavam fora, né? De todo o seriado, acho que tinha 2 ou 3 só que escolheram trabalhar fora, escolheram fazer algumas coisas e que tinham ali algumas metas, as outras não. As outras queriam se casar, elas realmente iam para eventos. Tem um evento que até hoje acontece lá, que é um evento de encontros que eles negociam cavalos. Então, nessa feira, eles aproveitam para se encontrarem, conhecer o seu futuro esposo, conhecer a futura família. Então, as famílias passam a se falar ali e começam-se os negócios. Então, assim, tudo que eu falava aqui para vocês ficou muito claro quando foi passado o seriado e elucidou bastante coisa. Mas, assim, as meninas pensavam nisso e não eram aquelas que falavam, não. Isso é por conta do meu marido, ele que vai trabalhar e vai fazer e vão colocar. E até vinha muitas preocupações nossas ocidentais, né? Nossa, mas eles não têm cultura, e agora? Como eles vão ganhar dinheiro, né? Ainda mais estando na Inglaterra, eram coisas que eu ficava pensando. Mas, assim, quando eu vi os casamentos, que eram suntuosos, eles realmente, é onde eu entendi, era um planejamento. Então, esse planejamento, ele é algo que começa quando esse menino ou essa menina nasce, ele vai crescendo, há a negociação entre as famílias e quando eles vão se casar, aquilo tudo já está planejado. Então, assim, já foi guardado dinheiro, muita coisa já foi comprada, muita coisa já foi colocada para se chegar, para se dar suporte para que nasça uma nova família, mas que todos continuem, né, sendo ali, né, os viajantes, como eles se chamavam no seriado, né, continuassem sendo os viajantes, continuassem sendo ciganos e todos continuassem pelo menos perto. Então, eles davam ali um jeito, mas você via claramente que era uma coisa a longo prazo. Assim, isso tudo nos tempos atuais. Atuais. O Meu Grande Casamento Cigano acabou tem uns 2 meses. Yeah. Eu avisei todos, assistam Grande Casamento Cigano, tal, eu falei. Tempos atuais, era vivência atual, eram os ciganos que moram na Inglaterra, eram os ciganos que moram em Yorkshire. Então eles fizeram um seriado e eles passaram a realidade, como é hoje. Há muitas, claro, ainda um choque de culturas, mas tudo que nós conversamos aqui, que falamos desses detalhes, do pai sendo esse que cuidava, que estava presente, que fazia todas as coisas, a mãe que cuida da família, e que está por ali, o casamento propriamente dito, toda essa logística que hoje eu estou falando deste pai, que é este homem provedor, foi passado em dias atuais. Nossa, que legal isso, hein? E você tem falado disso muito, de todos esses detalhes aqui no programa. Exato, eu sempre falo bastante, né? Mas hoje a gente tem que, vamos dizer assim, né? Falar dessa figura, né? Tão importante para nós, a figura do pai, né, que eu acredito que todos aí amem muito os seus pais, né, mas, assim, o exemplo dentro da família cigana, ela traz um pouco de diferença, sim, tá, pelos cuidados que eles têm com os filhos. E como é esse planejamento, você vê, eles não se preocupam com educação de
Todos têm. Nós já nos preocupamos com isso, né? Nosso filho tem que estudar, então o nosso planejamento, até por isso que dar educação para um filho hoje é caro, então nós nos preocupamos, tanto o homem quanto a mulher, quando constitui a sua família, nós temos que trabalhar, porque nós temos que pagar estudos, os filhos têm que estudar em escolas melhores, tem que ter uma melhor educação, tem que ter uma melhor, né? Pensando sempre em educação, para dar formação acadêmica, para que esses filhos possam alcançar melhores cargos financeiros, melhores postos, né? E que não venham a ter necessidades físicas. Os ciganos não se preocupam com isso. Os ciganos se preocupam em, olha, nós vamos dar para vocês o que há de melhor, mas nós preservamos os critérios e o que tem dentro da família. Então, vocês vão se casar cedo, vocês vão ter filhos cedos, e a formação acadêmica não importa. Nós vamos ensinar para vocês outros ofícios que vocês vão poder ganhar dinheiro para manter as suas famílias. Então, os ciganos, toda a história cigana, os ciganos nunca foram nem escravos e nem funcionários, tá? São poucos os que são funcionários, que foram ali e trabalharam para alguém. A grande história sempre conta que eles são negociadores, e que vão e que levam suas mercadorias e que prestam serviços, fazendo facas, panelas, são ferreiros, são ali levando, né? Até hoje no Nordeste é muito importante os ciganos, principalmente no sertão. Eles são muito importantes, porque eles levam de uma cidade para outra o que está faltando. Quem faz isso até hoje no nosso sertão são os ciganos. Olha. Então é muito importante que o importante para eles não é nem a cultura. A cultura como nós nos preocupamos. Não, nosso filho tem que ter a formação acadêmica. Eles não se preocupam, tanto é que as crianças, eles estudam até 5ª, 6ª série, né, no nosso ensino, dentro do nosso ensino, 6ª série. Por quê? Porque há muito medo que as meninas passem ali por algum problema físico, alguém pegue, possa tirar a virginidade dessas meninas. Então, as meninas, quando chegam até a 5ª, 6ª série, elas são tiradas da escola para que não venham a ter problemas com a sua virginidade. Então ela é tirada. Quando ela vai ficando ali mocinha, ela é tirada. Para os ciganos, até hoje, o importante é eles saberem ler e escrever e saber realmente somar e trabalhar com o dinheiro. Sim. Para que possa fazer os seus negócios. Mais do que isso, não. Olha, eu fiquei com uma dúvida agora, assim, não sei se isso pode acontecer, se você também poderia responder. Isso pode acontecer, eu acho que de repente a criança ali houver uma interferência que o pai não exista mais, né, de haver ali alguma falecimento, alguma coisa. Quem dá continuidade a todo esse ensinamento? A cigana casa-se de novo. Ela pode casar. Ela casa-se de... Não, ela pode não, ela vai casar de novo, é diferente. Perfeito. Não, esses filhos não ficam órfãos, não. Ela casa-se de novo. Então, por exemplo, eu sou casada com você, você falece. Sim. Nós tivemos 3 filhos. E você falece, tá? Então eu tenho uma escadinha. Um de 3, um de 2 e um de 1. Tá certo? Eu fiquei viúva, eu me caso com outra pessoa. E ele assume os teus filhos. Interessante. Isso, não. Então, os ciganos, eles casam entre si. Eles não ficam sozinhos. Sim. Não. Não tem isso de... ela ficou viúva. Não. Ela vai se casar de novo. Sim, é uma coisa que pode acontecer, né? E aí, claro que sim. Ser esse exemplo da criança, né? Exatamente. Não, ela casa-se de novo e ela continua cuidando das responsabilidades da casa, e é claro que ela vai dar filhos para este novo marido, porque ela foi uma viúva, ela vai dar filhos para ele e ele vai trabalhar para sustentar todos. Perfeito. Todos, mas ela não fica sozinha, não. Aí os filhos vão ficar sozinhos, para a mulher ir trabalhar fora, dentro da cultura cigana, isso não acontece. Legal isso. Isso é legal, é diferente, né, vamos dizer assim. Então, assim, procura-se meios para se
negociar e trazer. E aí tem esses planejamentos, que é o planejamento, claro, mensal, o planejamento ali anual, tá? E a longo prazo, que é os casamentos dos seus filhos, que claro que os casamentos, além de ter, vamos dizer, a continuidade das famílias, tá? Também é realizado negócios. E dentro dos outros casamentos, as famílias se encontram e vão realizando mais negócios, tá? Então, assim, eles vivem negociando e vivem planejando aí essa continuidade da família. Então, tudo gira bastante mesmo em torno dessa continuidade. Tudo tá ali dentro da família, de como nós vamos continuar, mas todos continuam pensando no bem-estar daqueles e que tudo que você precisa para se manter. Nós ocidentais pensamos ali nossos filhos, eles têm que estudar, que eles têm que dar continuidade, que eles têm que ter uma formação acadêmica. Eles não pensam nisso. Que até os valores são outros para eles, né? Exato. Os valores são completamente outros, né? Então, as pessoas, elas passam a ter outros conhecimentos, né? E esses outros conhecimentos é que vão fazendo aí as diferenças, né? As mulheres, uma vai ensinando para a outra a ler a mão, a ler baralho, a ler, né? E vão fazendo ali as diferenças. O que ela precisa saber é ler e escrever mesmo para se virar, vamos colocar assim? Sim. Para se virar, tá? E claro, fazer contas para que não venham a ter prejuízos financeiros. Mas eles seguem em frente e os valores realmente são outros e não tem a nossa preocupação. Vamos dizer, nós nos preocupamos com formação acadêmica para termos um futuro melhor, abastecido financeiramente, para que a gente não venha a ficar sem dinheiro, vamos dizer assim. Os ciganos não. Eles pensam a longo prazo, mas em manter a cultura, em manter a família. Como vêm esses recursos? Vêm dos negócios que nós vamos fazer. Ponto. E não nessa preocupação acadêmica. Nossa, bacana, hein? É bacana. Os ciganos, eles também... Formação acadêmica eu acho meio assustador, mas os ciganos, eles também comemoram o Dia dos Pais, por exemplo, que é o assunto de hoje. Eu acredito que não, porque assim, não faz parte da agenda cigana, não. Dia dos Pais não faz parte da agenda cigana. Mas como eles comemoram tudo... Sim. Então... Sempre dá motivo pra festa, né? Exato. Então, pode acontecer de ter, mas não faz parte da agenda cigana. Se você perguntar pra mim, faz parte da agenda cigana? Eu vou te responder que não. Como o Dia das Mães também não faz. Entendi. Mas, eles podem comemorar? Podem. Podem, vamos... Por quê? Porque é um dia de juntar todo mundo mesmo, é um dia de almoço, é um dia... então vamos... Acabam fazendo, né? Porque hoje é terça-feira, pronto. Hoje é aniversário da avó. Vamos, juntam todos e vão fazer uma celebração. Então, mas é terça-feira, não tem problema. Domingo é dia dos pais, a gente faz outra. Então, mas não tem, tá? Assim, não faz parte da agenda. Então, mas que eles podem ser... com toda certeza. Claro. Com toda certeza. Até porque se eles estão aqui no Brasil, faz parte da nossa agenda. Então, se faz parte da nossa agenda, eles podem sim vir a comemorar, tá? Mas se perguntarem, é a agenda cigana? Não, não é. Bacana isso. Por quê? Pode acontecer. Até porque eu acho que não faz parte da agenda mundial Dia dos Pais, viu? Eu também não sei, não saberia dizer. Eu também não, mas eu acho que não. Acho que não. Então poderia variar muito da região, não é isso? Exatamente. Né? É como o Dia dos Namorados. Os Dias dos Namorados aqui é em junho, certo? No restante do mundo, eu acho que é fevereiro. Olha. Então, já mudou completamente, né? Então, mas por isso até que eu acredito que não faça parte da agenda. Bacana mesmo. Tá? Então, assim, muito gostoso falar desse pai, né, que tem tanta responsabilidade com a sua família, com a sua casa, com seus afazeres, né, e contar aí para vocês que os valores dele são um pouco diferentes dos nossos, né, e que isso às vezes até a gente fala, nossa, né, é difícil para nós porque nós fomos criados de outra forma, né,
Mas uma coisa que dentro da cultura cigana é muito bacana, é que nós tínhamos que trazer um pouquinho para dentro da nossa cultura, é a presença dos pais, viu? Sim. Hoje, a gente vê muitos filhos, eles entendem que os pais têm que estar fora, eles entendem que os pais estão trabalhando, que estão fazendo o seu melhor, mas, assim, eles gostariam que esses pais estivessem com eles. Verdade. Mas tem gente também que talvez não teve o pai e teve outra pessoa como pai, né? Sim. Um padrasto, um vô, né? Um vô, exatamente. Mas isso dentro da cultura cigana é muito presente, porque, né, como pode acontecer, né? Os filhos homens, quando eles se casam, as mulheres vêm morar com os seus pais. Então já ficou aqui, nessa história, 2 gerações, né? Pais e filhos, que constituíram 2 famílias. Eles vão ter filhos, correto? Sim. Pelo menos até 14, 15, 16 anos, moraram com os avós. Então, vão ter sim a presença do pai e do avô. Sim. É muito forte a presença masculina. Ali presente, né? E aí os filhos vão nascendo desse casal, e conforme os outros vão se casando, vai nascendo mais crianças. Então, assim, e aí eles ingressam na vida toda exatamente quando nascem os filhos, então eles têm que dar o exemplo, então começa a pesar as responsabilidades sobre eles, né? E é mais gente, então, mas eles vão dando, né? Ali todo o exemplo. Então, a figura paterna, o homem, é muito importante. Muito, muito, muito. Perfeito isso. Muito... E se acontecer de ficarem viúvos, pode se casar, tá? Podem se casar, a família não fica... a não ser que a mulher não queira. Não quero. Então, ela pode escolher voltar para a família dela com seus filhos, mas aí ela depende do quê? Desses pais aceitarem, viu? Que os pais podem não aceitar, viu? Sim. Muito raro isso acontecer, mas pode acontecer. Ou então ela pode escolher continuar com a sua sogra. Olha. Então, ela fica ali. Se ela escolhe, não quero me casar, quero ficar ali, ela escolhe. Ela pode voltar para a família dela com os seus filhos. E aí este pai dela se incumbe aí, que é esse avô que vai, claro, fazer toda a responsabilidade de pai, tá? Que ele vai realmente puxar essa responsabilidade para ele, mas ela volta para casa, né? Ou então ela pode ficar com a sogra e com o sogro, e este faz a responsabilidade sobre os filhos dela. Poxa, que legal isso, hein? Então, assim, nesse caso, né, normalmente ela se casa novamente, tá? Se for seguir a tradição, ela vai se casar. Sim. Se ela escolher não quero, ela pode escolher. Perfeito isso. Ela tem um pouquinho mais ali de, vamos dizer, de escolhas. Sim. Às vezes pode ser pessoas que até perguntem, né? Nossa, o porquê entender a cultura cigana quando eles vivem na Terra, né? Isso, se a gente adapta a nossa vida, a gente vive muito melhor, né? Vive muito melhor e até sofre um pouco, porque, né, a gente começa a ver, né, a vida do dia a dia, as individualidades, que dentro da cultura cigana isso é muito menos, sim, né, porque eles vivem sempre para o coletivo. Então, assim, quando a gente se depara com o nosso mundo ocidental, que é muito individualista, claro que a gente vai sofrer choques, né? Nossa, né, levei um choque, porque são culturas completamente diferentes, as pessoas correndo atrás, né, de formação acadêmica, e eles não vão correr atrás de formação acadêmica, é outra coisa que vai ali trazer toda uma diferença, né? Então, vai haver um choque de culturas, viu? Então, aí as pessoas elas têm que começar a se adaptar. Nós, com os novos hábitos, e eles com os nossos, mas vai dar um choque de cultura, sim. Bacana. Bem, mas se a gente traz isso, principalmente da família, para a nossa vida, eu acho muito importante. Vamos sofrer menos. Vamos, né? Porque é muito importante, né? Os pais para nós, né? E ter ali essa presença masculina tão presente na nossa vida, tanto para os meninos quanto para as meninas, eu acho fundamental, porque vai, no caso, trazer
vai formar um adulto muito mais seguro, vai formar um adulto com menos medos de algumas coisas, né? Então eu acho fundamental, sim, essa presença masculina, e para mim foi, claro, um prazer, né, falar de como este homem, né, sim, que começa ali tão cedo, ingressa tão cedo, traz isso para a vida dele, viu? Foi bacana. Muito bom, muito bacana mesmo. E aquela questão de que as crianças, né, elas obedecem mais, elas respeitam mais, elas querem ser iguais. Faz parte de uma cultura, ela quer ser igual à mãe, ela quer ser igual ao pai. Né? Isso torna a coisa muito mais harmoniosa dentro de casa, né? Exato. E assim, as crianças não ficam com aquelas energias, né, mais irradiças, né? Não deixam de ser crianças levados, né? Porque criança vai ser levado em qualquer cultura, viu? Qualquer cultura eles vão ser levados. Sempre vai ter aquele que é mais levadinho, aquele outro. Vai ter, claro que sim. Mas, assim, a presença ali paterna, e desde cedo já se habituar a estar na presença, respeitar o mais velho, o outro que está falando, as coisas como são, é muito importante. Uma coisa que era muito importante que passava no seriado, né, Meu Grande Casamento Cigano, é que a câmera era ligada e era gravado tudo, tá? Então, por isso que foi legal também mostrar o seriado. A gente não via discussões assim, filha respondendo mal para a mãe, filho respondendo e tal. Não tinha isso. Isso era uma coisa, assim, bastante presente. Sabe, elas, pelo contrário, as meninas, principalmente, eram aquelas que sabiam, tinha aquelas que começavam a chorar, porque a responsabilidade, por exemplo, de ajudar a mãe na casa ia passar por uma irmã mais nova. E a gente via muitas vezes a tristeza dessa filha que ia embora, e aí, olha, minha irmã agora que vai fazer isso, a minha irmã agora que vai levar meus irmãos na escola, minha irmã agora que vai ajudar minha mãe na casa, porque eu vou ter a minha. E ela sofria com aquilo. Ela sofria, para ela era um momento ali de, será que a minha irmã vai dar conta de ajudar realmente minha mãe? Todas as coisas correrão como deveriam? Então, a preocupação ali, principalmente das meninas, era bastante grande. Dos meninos era, preciso trabalhar, preciso fazer, preciso trazer, preciso colocar as coisas no lugar. Mas assim, não tinha essas, vamos dizer assim, o responder mal, o ser agressivo com os seus pais. Isso era muito importante, foi muito bonito de ver, foi a parte uma das partes que foi bem bacana. Sim. Então, se estar dentro de uma família é bonito por causa disso, né? Há esse respeito, né? E esse respeito faz com que toda a família fique harmoniosa, porque também não tinha brigas entre irmãos. Então era outra coisa. Uma coisa que é muito importante na cultura cigana, as meninas quando vão sair, elas não podem sair, por exemplo, em duas. Não, elas têm que sair assim, 4, em 5, em 6, sempre em bastante. Até porque se acontecer alguma coisa, elas têm como fugir, evitar, correr, gritar. Eles se preocupam muito com esse fator de elas podem perder essa virginidade. Então, sempre sai várias meninas juntas, sejam irmãs, sejam amigas, sejam primas, não importa, sempre sai bastante juntas. Até olha, nós vamos no shopping, nunca vão em duas. Sim. Elas vão sempre em um número maior. Então, mas não havia brigas entre elas, pelo contrário. Interessante. Mas isso é de ver o quê? Uma outra família, ver ali seu pai e sua mãe, ver ali que eles trazem todas as outras coisas que são harmoniosas. Então, brigas e discussões acontecem entre irmãos, sim, mas aquilo era administrado. Por quê? Porque a presença da mãe era constante, né? E esse pai, quando chegava, os filhos sempre estavam por perto. Então, ter brigas e discussões sempre é o quê? Ali, muito administrado. Então, é sempre o quê? Incentivado a amizade. E eles tinham amizade entre eles. E era um sofrimento, tá? Quando a irmã ia casar, quando o irmão ia casar, para os menores. Porque eles sabiam que, vem uma pessoa nova para a casa da gente, isso tudo bem. Mas a menina que ia partir, os mais novos sofriam bastante. Bastante mesmo.
porque viam naquela irmã ali aquela amiga que estava junto com eles, ajudando aquela mãe que tinha toda uma administração dentro da casa, que se mantinha uma harmonia. E essa harmonia era composta por esse pai que ia chegar. Então todos eram realmente ali, sempre tudo girava em torno disso. Então era muito bacana ver isso. Então são pontos que dentro da nossa estrutura hoje, infelizmente, tem brigas entre irmãos, brigas, né, entre, às vezes, filhos respondendo para pai e para mãe, né, que dentro da cultura cigana é mais difícil de se ver. Bacana, até porque já mostram que não há necessidade disso, né? Não há necessidade disso, exatamente. Até porque eles se preenchem seu tempo com outras coisas. Né, e tem ali o mais velho, que vai ser respeitado. Então, se a moça se casou e ela tem ali a sua sogra como mãe, às vezes essa mãe tem a mãe do seu marido, porque ela faz parte da família ali. Então, tem geralmente uma avó ainda dentro da casa que vai se tornar bisa. Então, sempre tem uma continuidade. Então, as famílias, elas passam a ver 2, 3 gerações dentro de uma mesma casa. Diferente de nós, que quando nós saímos, nós vamos constituir ali a família, às vezes ficamos com 2 gerações só dentro de uma casa. Normalmente a cigana não. A cigana é 3, 4 gerações que ela presencia e ela convive dia a dia. E como a palavra do mais velho tem um peso enorme, é claro que ela vai ser ali obedecida e acatada, e as coisas entram sempre muito rápido nos seus eixos. Bacana. Então, maravilhoso falar da figura desse pai masculino, essa presença masculina, fazer essa homenagem para os pais ciganos. Para mim foi um prazer enorme contar para vocês. Tão grande a responsabilidade dele, né? E tão o amor que ele tem, porque se ele trabalha para manter tudo isso, não é só porque ele deu uma palavra, não. É pelo amor que ele tem, não só a cultura dele, como também a família que ele constituiu e aos filhos que ele sabe que é a continuação da vida dele. Então isso para ele é um ponto que ele vai fazer tudo o que ele pode para ele ver crescer e dar frutos. Muito bom, adorei o tema. Eu também falar sobre o pai foi muito bom para mim também. Bacana, eu espero que todos tenham gostado, porque foi um tema interessante agora, vindo do Dia dos Pais aí. Acho que uma coisa tem sido abordada. Porque assim as pessoas, elas passam o quê? A pensar melhor sobre isso, né? Sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre buscar uma família mais harmoniosa. Sim, com certeza. Não é? E ter isso para dentro da sua vida, né? É isso que eu desejo na família de todas as casas. Uma família mais harmoniosa. Bacana. E ela vai falar do que, professora? Então, não sei ainda, mas o programa da noite é sempre Magia Cigana, o nome já diz tudo. Magia Cigana é uma magia cigana, não, o Tenda Cigana a gente, claro, é mais rápido, então preciso ter um tema um pouco mais curto para falar com vocês, mas o Magia Cigana sempre tem aí um tema bacana para falar para vocês, tá? Que às 9 da noite estaremos aí, vamos abordar um tema bem bacana, né? Que tenho certeza que todos vão gostar muito, muito, muito do Magia Cigana. Ainda uma surpresa até a noite. Perfeito. Então contamos com vocês às 9 horas da noite, com certeza, aqui na rádio, no programa Magia Cigana, que vai ser ótimo, com certeza. Com certeza, né? E como a gente sempre tem um montão de perguntas, né? Sim. Não vai fugir desse tema, não é verdade? Então, beijo grande no coração de todos. Vejo vocês mais tarde no Magia Cigana, com um tema que, é claro, é uma surpresa, mas eu conto para vocês na hora, não é? Com certeza, contamos com vocês. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé.
Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.